E as pessoas estão perguntando, e agora? A teoria dos 7 papas caiu? Lógico que caiu. Não é mais teoria. Agora é realidade. Agora se cumpriu. Era uma teoria antes. Agora é uma realidade. Porque a profecia diz que o 7º duraria pouco tempo. E durou pouco tempo. Se cumpriu a profecia. Mas e agora? E o sucessor dele? Bom, então agora você tem que entender. Nós temos que entender agora o verso seguinte, que é o verso 11. O verso 11 mostra agora a transição do 8º poder. Vamos ver agora o verso 11. E a besta que era, e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Queridos, todo o capítulo 17 está falando de quantos poderes? 2. Quantas bestas? 2. Cada besta tem quantas cabeças? 10. 7 cabeças, 10 chifres. Então, queridos, quando chega no verso 11, não é diferente. Não é diferente no verso 11. O verso 11 continua falando de dois poderes. Um poder papal, outro poder satânico. O próprio Satanás. São 2 poderes. O 8º poder é duplo. Por isso diz aqui que o 8º poder pertence aos 7. Para pertencer aos 7, tem que ser papa. Porque os 7 são papas. Agora, se Bento XVI tivesse morrido, como o 8º poder pertenceria aos 7? Só se ressuscitasse algum dos que morreram. Mas não é assim. Mas ele renunciou. Ele renunciando, ele poderia também perder o título papal. Mas o Vaticano decidiu manter o título papal. E continuar vivendo no Vaticano. Então, queridos, a 7ª cabeça está viva. Renunciou, mas está viva. E o sucessor de Bento XVI pertence aos 7, porque ele faz parte da 7ª cabeça. Ele é extensão e continuidade da 7ª cabeça. Mesmo que Bento XVI morra daqui 1 ano, 2 anos ou mais, o 8º poder, sucessor de Bento XVI, continuará fazendo parte da 7ª cabeça. Não são 8 cabeças, são só 7. E o 8º poder papal é continuidade e extensão da 7ª cabeça. Por mais de 600 anos, ou por 600 anos, irmãos, nunca aconteceu isso. Mas o Vaticano terá 2 papas vivos dentro do Vaticano. 2 papas vivos dentro do Vaticano. E os 2 fazem parte da 7ª cabeça. Quando há renúncia, a pessoa não perde. Lembram-se vocês, quando aconteceu com Daniel? Daniel, quando foi chamado por Belsazar para ler as escrituras na parede, Belsazar disse para Daniel, Daniel, se você ler as escrituras que estão aí, você será o terceiro no reino. Terceiro no reino. E você vai pesquisar, por que Belsazar disse você será o terceiro? Porque já existia o primeiro, que era Nabonidos, que era um amante da arte e que renunciou o reinado. Deixou de governar e foi desfrutar da arte que ele amava. Mas Belsazar, o rei de Babilônia, era o segundo. Nabonidos era o primeiro. Por isso ele disse para Daniel, você será o terceiro. Bento XVI, renunciando, ele continua sendo papa. Vivo, morando no Vaticano. Por isso o sucessor dele faz parte da 7ª cabeça. O 8º poder é duplo e é o mais misterioso de todos. Por quê? Porque na sequência do sucessor de Bento XVI,
vem a besta que era, já não é e que irá à perdição. Satanás personificará Jesus Cristo durante o 8º poder. Leia agora aí o capítulo 17, verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Quando a Bíblia diz, é ela também o 8º, é porque são 2 poderes no 8º. É este que pertence aos 7, e é esta besta que irá à perdição. Também pertence ao 8º. O 8º poder é a soma dos outros 7. No livro Comentário Bíblico Adventista, volume 7, quando comenta o capítulo 17, verso 11, ali tem 2 interpretações. Ali diz, alguns sugerem que o 8º poder é o papado sozinho. Outros sugerem que o 8º poder é Satanás personificando Cristo. Eu diria, queridos, que você não precisa escolher entre uma ou outra. Você tem que entender que o 8º poder é as 2 coisas. Começa com o papado, sucessor de Bento XVI, e continua com Satanás personificando Cristo. É uma e é outra coisa. Por isso é um mistério. Pertence aos 7 e também é a besta, que também é 8º poder e irá à perdição. Neste período do 8º poder, vai acontecer o decreto dominical. Neste período do 8º poder, vai acontecer a nova ordem mundial. O mundo vai se reunir em 10 blocos, 10 reinos. Neste período, o papado vai reinar sobre o mundo com mão de ferro. Mas depois de 42 meses, o papado vai ser derrubado. Os próprios poderes que dão poder ao papado para reinar, os próprios poderes vão puxar o tapete e vão derrubar o papado. Aqui está no capítulo 17, verso 16. Vamos ler primeiro o capítulo 17, verso 12. Capítulo 17, verso 12 diz, e os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Quando a profecia diz no capítulo 17, por 1 hora, e é repetido várias vezes no capítulo 18, por 1 hora, não é um período de tempo profético ou literal. Isso demonstra que será algo rápido. Algo rápido. Esses 10 reis, representantes dos 10 reinos, das 10 supernações, que formam a nova ordem mundial, vão reinar em submissão ao poder papal, que é a besta. E o verso 13 diz assim, estes, os 10 reis, têm um mesmo intento, um pensamento unânime. De quê? Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Este é o período em que a ferida mortal será totalmente curada. E que o papado reinará sobre todos e sobre tudo na terra, menos sobre o remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que ousa permanecer em pé e não se ajoelhar diante deste poder. Queridos, e aí o verso 14 diz, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, com o Cordeiro, chamados, eleitos e fiéis. E veja o que vai acontecer com o poder papal, no verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. A prostituta vai ser destruída. O Vaticano não gosta desta profecia, porque fala da destruição do Vaticano, da destruição do poder papal. Existe no Vaticano uma profecia chamada profecia do Bispo Malaquias. A profecia do Bispo Malaquias não é uma profecia da Bíblia, é uma profecia do Vaticano. Quem quiser ler, só entrar no site do Vaticano e procure lá pelo Bispo Malaquias. Ele viveu no século XII. No século XII, ele diz ter tido uma visão. Ele é um dos santos canonizados na Igreja Católica. Ele diz ter tido uma visão que mostrava que dos dias dele até o fim do Vaticano, até a destruição do Vaticano, existiriam 112 papas. E ele deu nome aos 112.
E queridos, desses 112 papas, já se passaram 111. O sucessor de Bento XVI será o 112. E o sucessor de Bento XVI, o 112, o bispo Malaquias diz que receberia o nome de Peter of Rome, Pedro de Roma. A Bíblia fala que existe um Pedro de Jerusalém, que é o discípulo de Jesus. Pedro de Roma deve ser aquele próprio que reinou através de todos os papas. Esse é o nome que ele dá, não é? Queridos, essa profecia do Vaticano, ela bate com a profecia bíblica, que diz que existiriam 7 reis, de 1929 para cá. 7. Bento XVI é o 7º. Renunciou, continua vivo. Vem o sucessor dele, fazendo parte da 7ª cabeça, mas é chamado de 8º poder. E o 8º poder vai ser partilhado na sequência com o próprio Satanás, que personificará Jesus na terra. Nós estamos no fim do tempo do fim. Nós estamos no fim do tempo do fim. E o que vai acontecer nesse tempo? Verso 17. Capítulo 17, verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações. Nos corações de quem? Dos 10 reis, que vão formar a nova ordem mundial. Deus tem posto no coração deles o quê? Que cumpram o seu intento. Qual é o intento que eles têm? De dar o poder à besta para que reine sobre tudo e todos. Agora no tempo do fim. E tem uma mesma ideia. Eles vão pensar igual. E que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Porque a besta será derrubada, destruída. Quando você abre Daniel capítulo 11, verso 45, você descobre em Daniel 11, 45, a destruição final do rei do norte. O rei do norte de Daniel 11, 45 é o poder papal. É a mesma prostituta, é a mesma besta que subiu do mar. O rei do norte de Daniel capítulo 11, verso 45. Abra sua Bíblia. Vejam como virá a destruição deste poder. A primeira ferida mortal que o papado recebeu em 1798, 11 de fevereiro, foi curada. Mas agora virá uma ferida mortal definitiva que não será jamais curada. É o fim do poder papal. Diz aqui em Daniel capítulo 11, verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo. O rei do norte, o poder papal, agora no tempo do fim, durante a nova ordem mundial, vai colocar seu trono também na cidade de Jerusalém. Jerusalém se tornará uma legislação, uma possessão do Vaticano. Será, pastor? É o que a Bíblia está falando. É o que a Bíblia está falando. Vamos entender melhor quando isso se cumprir, não é? Mas é o que a Bíblia está falando. Armará as tendas do seu palácio aonde? Entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo, que é o Monte Moriá, que é onde estava o templo, e hoje está a Mesquita de Omar, a Mesquita Azul. Está ali. E o que vai acontecer nesse tempo em que o papado colocar o seu trono ali? O que vai acontecer nesse tempo? Mas virá o seu fim. Amém, irmãos? Aleluia. Virá o seu fim. Lá em Daniel capítulo 17, verso 16, diz: e queimarão a prostituta, comerão a sua carne. E aqui diz, virá o seu fim. Está falando do mesmo fim, da ferida mortal definitiva. E não haverá quem o socorra, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que virá, para implantar o reino eterno, representado pela pedra que foi lançada sem mão, e cresceu, e se tornou um grande monte e encheu toda a terra. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para destruir os 10 reinos que existem na terra durante a nova ordem mundial e estabelecer o reino de Deus que não será jamais destruído. Eu quero estar neste reino de Deus que